E a gente começa já conversando com o vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, do PCdoB. Bom dia, Antenor. Bom dia, Diógenes. Saudades, né? Que bom estar de volta aqui, Gerlane, o Jorge, também é um prazer. E toda a audiência do Jornal 96. É um prazer estar aqui com vocês. Me diga uma coisa e eu vou perguntar logo de cara. Ontem a gente se deparou com a notícia que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, reivindica a posição de vice-governador na eventual chapa de reeleição da governadora Fátima Bezerra. Isso cria ruído? Como é que está isso? Como é que está defendendo suas posições? Ruído não cria não, porque Jaime é um amigo de longas datas, né? Eu era presidente do DCE, ele era presidente da Associação dos Servidores. É apenas, digamos, um fato inusitado. Candidatura a vice é uma coisa que não é digamos, do corriqueiro na política, né? Mas ele inovou com essa apresentação dessa pré-candidatura dele e a gente tem que lidar com... Ele é um partido aliado e eu não vejo nenhuma dificuldade no governo com relação a isso, não. O fato é que há uma experiência nova que nós desenvolvemos com Fátima, além de uma unidade política que os nossos partidos já tinham, nós temos uma grande sinergia política administrativa. E eu vou fazer 39 anos de serviço público agora, dos quais os primeiros 17 no Tribunal de Contas e os demais como procurador do Estado. E então eu e Fátima, ela tem procurado conversar comigo, me dar muitas missões, e o vice tem que ser uma figura muito discreta. Ele tem que saber desenvolver essas ações com a discrição necessária e procurar ser eficiente e operacional. E assim a gente tem procurado se conduzir, tanto é que a maior parte da minha agenda é junto com Fátima, em reuniões ou em solenidades, para exatamente apoiá-la naquilo que ela precisar, em razão dessa nossa experiência à frente do serviço público do Estado do Rio Grande do Norte. A decisão vai ser da governadora, da eventual candidata à reeleição, Fátima Bezerra. Mas como é que o PSDB vai encarar essa questão na hora que for devida? No caso, o PCdoB. PCdoB, sim. O partido. É uma posição partidária. Digamos o seguinte, é o tipo da coisa que nem eu posso me insinuar, né? Governador, eu quero continuar sendo seu vice. O processo político vai ser desenvolvido. Qual é o arco de alianças, por exemplo, que nós vamos construir para disputar o segundo mandato? Isso é que vai interferir também. Eu escutava o programa no início aqui. Hoje, o Rio Grande do Norte, por exemplo, ele tem uma corrida muito maior para o Senado, existe muito mais pré-candidatos ao Senado do que ao governo. Provavelmente em razão da dificuldade da própria oposição construir uma narrativa, uma formulação programática, ou mesmo candidaturas críveis para a disputa com a governadora Fátima Bezerra nesta conjuntura. Né? Nomes mais competitivos. Então, a gravidade está se deslocando muito nesse momento em razão do Senado. Claro que isso vai mudar, porque forçosamente haverá chapa de oposição e com candidaturas ao governo. Então nós temos que ter essa tranquilidade. Eu e ela já conversamos sobre essa questão de que numa segunda eleição você necessariamente não repete a mesma coligação. Aquela coligação éramos nós, o PCdoB, o PT e o antigo PHS, que é o que o próprio Jaime, a Zenaide foi eleita para o Senado assim. Então a gente tem que encarar isso com toda a tranquilidade, até porque está em curso uma mudança partidária muito forte. E o PCdoB hoje trabalha para... O partido, nós vamos fazer 100 anos, para você ter ideia. E o partido, então, no nosso centenário, a gente correndo o risco de não ter espaço no parlamento, porque as normas são cada vez mais restritivas. Você imagina que até aquela norma que permite... O senhor faz referência à cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho, a chamada cláusula de barreira. Fim das coligações. O fim da coligação. E veja mesmo, nós tivemos alguns êxitos em razão daquela regra que permitia que na sobra você elegesse o parlamentar. Até isso, há uma discussão hoje para retirar essa possibilidade. Então, é sempre uma reforma eleitoral no sentido de restringir, e o PCdoB está enfrentando isso hoje numa articulação para ver se você consegue levar a cabo a construção das federações de partido. Então, nós estamos nesse processo, com muita paciência, construindo isso com outros partidos, que pode ser a solução tanto para o PCdoB como para alguns outros partidos, porque mesmo partidos grandes, eles são grandes e se resolvem nacionalmente, mas você pode ter um problema local, um problema regional. Aqui no Rio Grande do Norte, se você pegar o cômputo eleitoral da última eleição, o partido maduro que faz deputado de largada em lista é o PT.
todos os outros elegeram em coligação. Então, é um desafio que está posto também para os demais partidos e os atuais deputados federais como um todo. Jaime Calado conversou com você antes de externar publicamente essa intenção de se colocar como eventual candidato a vice? Não conversou nem antes, nem durante, nem depois, até porque eu já estive com ele em reuniões e nos cumprimentamos de forma cordial, porque nós somos mesmo amigos, e eu acho que foi um impulso ali Me surpreendeu essa colocação agora? Me surpreendeu porque não existe candidatura a vice na história política, isso não é usual. Não, mas tem gente que deseja, né? Fica ali, mas, digamos, você não formula projeta, um exemplo, Pátria se reelege, aí depois ela sai para o Senado, aí o camarada assume o governo, aí você vê ali um prêmio lá na frente. Sim, claro. E, claro, e a governadora, tanto Fátima como os governadores que estão numa situação idêntica, quando vão escolher o vice, levam em conta um cenário como esse, exige um processo de confiança, de construção, isso é lógico que... É por isso que esse desafio que está posto para a Fátima, como para qualquer governador para a reeleição, isso tem um tempo de maturação. Então, o que você está trazendo à pauta é porque nesses tempos estranhos que nós vivemos na política, é mais uma precipitação que não contribui em nada, não ajuda em nada, até porque, como eu disse, está em curso uma reforma política, haverá um rearranjo em partidos políticos, então o cenário da nossa coligação mesmo ainda está em processo de construção, né? Eu não gosto de responder ao ouvinte aqui, mas tem um tal de Alexandre Bouzala que está dizendo assim, de ordem só entrevista comunistas. Semana passada quem estava aqui era Álvaro Dias, quem estava aqui era Tomba Farias, deixa eu ver quem, comunista, Carlos Eduardo estava aqui um dia desse também, comunista, né? Só comunista. Eu não costumo responder não, mas esse tipo de provocação é uma perda de tempo comigo. Falando do PCdoB ainda, as dificuldades que o PCdoB enfrenta, o meu querido vice-governador, o partido tem perdido algumas figuras notáveis. O governador do Maranhão deixou a legenda agora, Flávio Dino deixou a legenda, e também o Marcelo Freixo. Aliás, o Marcelo Freixo deixou o PSOL e foi para o PSB, que eu estou confundindo aqui. Mas assim, tem ocorrido aí umas desfiliações importantes do PCdoB. Marcelo Freixo, PSOL, indo para o PSB, e o Flávio Dino deixando o PCdoB para o PSB também. Como é que essas baixas no partido... É um prejuízo muito grande a saída do Flávio Dino, porque ele até tinha dado algumas entrevistas dizendo que a discussão que ele estava fazendo com o PCdoB era de esperar até a federação. Ele estava nos ajudando nesse processo de construção da federação. Por quê? Porque Flávio Dino é candidato ao Senado no Maranhão. E a base política que o elegeu está fragmentada em mais de uma candidatura ao governo. Então, é claro que no momento desse, ele fica vendo o problema do fundo eleitoral, do fundo partidário, esses grandes desafios numa eleição, mesmo tendo uma acumulação vitoriosa. Ele é um grande governador, as gestões excepcionais que ele teve à frente. Então, quando um quadro desse, por exemplo, se ele tivesse saído conosco, como era no processo da federação, não deu a federação, porque senão sai na federação, se a gente não for conseguir superar a cláusula de barreira, o partido tem que encontrar saídas políticas construídas. Então, essa era a ideia de fazer junto com ele, inclusive, com a solução para a eleição dele para o Senado, porque ele não é nosso adversário. Tanto é que, provavelmente, no Maranhão, ele vai ser o candidato da nossa coalizão ao Senado. Continua no mesmo campo. No mesmo campo. Agora, o partido está enfrentando esse desafio, porque eu estou dizendo, ele tem essa tese também. Ele acha que o país vai caminhar para reduzir para 12, 15 partidos políticos com representação no parlamento. Então, o desafio do PCdoB hoje é como é que uma corrente histórica como a nossa... E assim, você vê que pessoas, nós vemos esse ambiente tão de retrocesso civilizatório no Brasil, que pessoas vão questionar você como se o fato de eu ser comunista isso trouxesse algum demérito na política. Quer dizer, quando você vê a história... Mas esse tipo de coisa... Não, mas é porque isso faz parte desse ambiente, essa pressão. Eu nem respondo, mas eu fiz questão de registrar. Claro, fez muito bem, porque nós não podemos... Eu acho uma bobagem nós tremenda, não podemos conciliar, porque os que falam como se o comunismo fosse uma deformação, são os mesmos que fazem a homofobia, a misoginia, são os que são violentos com as mulheres. Então, isso o retrocesso civilizatório está posto no Brasil. Então, é por isso que nós vivemos nessa ambiência
E o nosso partido tem uma história de construção da defesa da soberania, das conquistas das nossas estatais, estratégias dos direitos dos trabalhadores. Então, a nossa história é longeva, é o partido mais antigo e que vive esses desafios de manter sua representação parlamentar e sempre muito comprometido em melhorar a vida do povo, como agora ajudando a governadora Fátima Bezerra a melhorar as condições do Rio Grande do Norte. Vou falar de ações administrativas. A governadora Fátima sinalizou aí a vacinação até setembro da população adulta, e isso, inclusive, tem ajudado a sinalizar a tomada de alguns setores da economia, por exemplo, como o setor de eventos, que ontem esteve aqui comigo. Sim. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, se vai ser possível, se vai chegar a vacina suficiente para a gente atingir e, de uma vez por todas, abrir a economia. Pronto, ontem nós tivemos a reunião dos governadores do Brasil e a governadora pediu para eu acompanhá-la nessa reunião, é uma reunião virtual por lógica. Então, o que é que está posto lá? Por exemplo, se as contratações que o governo anuncia, elas não tiverem mais novos problemas de quebras do pactuado, por exemplo, a Janssen deveria chegar a 3 milhões, chegou 1,5 milhão. Chegou metade, e dias depois. Então, isso atrasa. Mas, quando se apresentou o plantel que estava anunciado lá, o acervo possível, considerando Coronavac, considerando a compra da Sputnik pelos governadores do Nordeste... Que foi liberada recentemente. Exatamente. Essa da Indiana que está com essa polêmica aí. A Covaxin. A Covaxin está nesse processo de investigação. Mas, tirando essa, a programação com as outras somadas, Fiocruz mantendo, e a proposta dos governadores, e que Fátima já anunciou o nosso calendário, é que em setembro nós chegaríamos à cobertura dos que até 18 anos. E pelo andar que nós estamos, nós passamos de 1 milhão e 38, 1 milhão e 40 de aplicações, né? E nesse universo já temos mais de 400 com a segunda dose. Então, o nosso cronograma, não havendo interrupções nacionais, nos permitirá fazer essa cobertura em setembro. Tanto é que o Luciano Kleber, de forma muito pedagógica, explicou muito bem o nosso decreto, foi bacana. Você vê que nós estamos apresentando o cronograma da retomada dos eventos, exatamente considerando essa chegada em setembro, outubro, em que você terá com essa cobertura vacinal já nesse nível. Então, a gente larga de 150, você imagina um auditório como centro de convenções, e hoje só poderia ter um evento com 150 pessoas. Então, você vai tendo uma gradação ao longo do mês de julho, agosto, vai ampliando isso e permitiria, então, que a gente tivesse, com a chegada dessa cobertura vacinal em setembro, no máximo, primeira quinzena de outubro, em condições dessa retomada a uma vida quase que normal. Porque o que é importante as pessoas entenderem? Esse vírus vai se incorporar a tudo que já existia de vírus no convívio da sociedade humana. E além de enfrentarmos o perigo de outras que poderão... A crise sanitária que se abriu com o Covid-19 é uma crise de um regime econômico que tinha subestimado a questão da desigualdade social. Então, se o mundo não pactuar, e isso está em discussão, países na Europa já fazem essa discussão, se o mundo não pactuar uma nova convivência, inclusive com valores civilizatórios na questão ambiental, na questão sanitária, esse vírus é de uma série. Então, o que é que está acontecendo? Ontem o governador Dória anunciou que nós vamos ter no Instituto Butantan um sistema de vacina própria, inclusive brasileira, que vai... A Butanvac, né? Ela vai chegar mais para o final do ano. Aí você pergunta, mas para o final do ano, se no final do ano já tem a cobertura? Um governador até fez essa interpelação. Ora, porque depois que nós fizemos essa cobertura em 2021, quando nós chegarmos em 2022, isso, como a gente tem a vacina hoje para HN1, isso vai ter que entrar nos programas de vacinação. Vai ter dose de reforço do ano que vem. O Ministério da Saúde já está sinalizando. Exatamente. Então nós temos que entender que isso se incorporou aos programas. E a vantagem do Brasil, que nós tivemos esse prejuízo enorme, é que nós somos um país com a capilaridade e com a expertise em vacina, e que infelizmente perdemos mais de 500 mil vidas já no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte caminhamos para quase 7 mil, porque mesmo depois de descoberta a vacina, você não teve as medidas justas, acertadas para manter o volume de vacinação sobre o nosso povo, né? Nesse finalzinho de entrevista, Antenor, vice-governador do Rio Grande do Norte, eu queria perguntar sobre a CPI da Covid na Assembleia. O governo está com medo da CPI da Covid? Com medo não, porque é o seguinte, nós somos um Estado em que, na questão de transparência, nós vamos nos destacando. E desde o início, nós fizemos toda a construção, porque é o seguinte,
Houve uma emenda constitucional e depois nós tivemos várias leis complementares que criaram um regime diferenciado na questão fiscal para você poder enfrentar a pandemia. Imagina se a gente fosse enfrentar a pandemia com a lei de licitações e contrato. A mortalidade do Brasil tinha dobrado, pelo menos, considerando sobretudo que não tinha plano vacinal pelo governo federal, muito pelo contrário. Então, o que é que você tem concretamente com relação a isso? A questão dos respiradores, isso está judicializado, e inclusive aqui a primeira... Porque todo órgão de controle ele tem aquele primeiro momento de exame da matéria. Então, no primeiro exame que foi feito sobre a questão, ficou claro que a governadora não tem nenhuma responsabilidade. Nós contratamos como regime extraordinário da contratação da Covid permitia. Mas o governo é muito criticado por essa questão dos respiradores. Mas imagine, na hora virou que um cavalo de batalha, um calo, né? Todos os governadores tinham que buscar os respiradores, porque senão o povo morria. Então, até a questão de sobrepreço, que muita gente confunde sobrepreço com superfaturamento. O sobrepreço é admitido no regime de contratação Covid, porque é aquela questão do capitalismo. A demanda pelo produto é maior do que a capacidade de oferta. Então, os produtos subiam de preços, todos os insumos nessa área subiram de preço. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a esses respiradores. O outro é sobre os decretos. Então, qualquer contrato, e os outros são... Porque o exame dessa CPI é sobre contratos que envolvem a nossa fonte 100. Porque com a questão de competências, por exemplo, tudo que tem gravame federal, tudo que tem verba federal já é controlado pelos órgãos de controle da União, Tribunal de Contas da União. E é assunto até da CPI do Senado. CGU e né? CPI do Senado. Então, nós estamos muito tranquilos. Vai ser uma comissão de 5 membros, nós temos 8 blocos hoje na Assembleia, ou 3 blocos vão ficar fora da composição, ou alguns deputados podem migrar na formação desses blocos. O governo já tem os nomes para indicar, inclusive ocupar, no caso vai ser a relatoria, né? Isso vai caminhando para isso aí. Mas quais os nomes do governo? Nós temos pode ser os 2 do PT, mas nós podemos ter membros do PL, dos outros partidos aliados também. Isso a gente está muito tranquilo com relação a isso. Mas não definiu ainda? Não, está conversado, mas essa fase da definição ainda vai bater o martelo. E nós vamos ter 2 CPIs funcionando simultaneamente. Também vai ter da Arena das Dunas e no caso do Covid, né? Então o governo está tranquilo com relação a isso, até que tudo nós construímos essa rede fantástica, que dobramos o número de leitos do UTI. Tudo foi feito em muita parceria com os próprios membros do Ministério Público, que já fiscalizaram. Não quer dizer que a fato de eles serem fiscalizados não vai ser feito um novo exame, porque é o seguinte, uma despesa pública, ela tem um momento atual, mas esses processos eles tramitam nos tribunais de contas, nas controladorias, de uma forma que daqui a 4, 5 anos o mesmo gestor pode ser chamado ainda para prestar informação. Então, qual é o nosso método? É deixar o processo o mais instrumentalizado possível. Nós temos uma Procuradoria-Geral do Estado com muita expertise, nós temos uma controladoria nós reestruturamos a Controladoria-Geral do Estado. Então, nós estamos instrumentalizando esses processos de forma que daqui a 5 anos, quando esse processo ainda estiver em algum momento tramitando um órgão de controle desse, o técnico Diógenes chamando o gestor que já não está mais na pasta, ele possa então não ser prejudicado, porque o que aconteceu muito no passado pelas desorganizações administrativas é que os gestores, quando eram chamados, eles próprios tinham que ir atrás de procurar os documentos. Dessa vez não, nós estamos procurando deixar até porque acervo, até porque uma das questões dessa legislação, que foi uma emenda constitucional, depois uma lei complementar que permitiu um regime extraordinário de contratação, o grande mecanismo que você tem que ter grandes justificativas técnicas para tudo que você for contratar. E nisso aí, com a nossa controladoria, com a nossa Procuradoria-Geral do Estado, a gente procurou instrumentalizar da melhor forma possível os processos. É isso aí, eu queria agradecer a presença do vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, aqui no Jornal 96. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado, Antenor. Eu que agradeço a boa companhia de vocês. Estou sempre à disposição.